test drive em Maranello, onde você vem para dirigir Ferrari, mas você eventualmente acaba sendo tentado a dirigir outros mitos da indústria automotiva, mas vai ter Ferrari. McLaren 650S. Minha primeira experiência a bordo de uma McLaren. Eu mesmo tinha muita restrição com relação a dirigir McLarens. Eu achava que talvez elas fossem um pouco frias demais, mas depois de conversar com muitos amigos, eles me convenceram. Eu mesmo estava muito curioso, depois de ter me convencido a dirigir esses carros, de experimentar o que é esse chassi que a McLaren tem, que dizem ser simplesmente sublime. Bom, o motor é um 3.8 V8 biturbo, são 650 HP, torque consideravelmente acima de 70 kg. É um dos carros que dizem hoje ser o novo benchmark da categoria de super esportivos. Eu acho que se tem um carro que peita de frente em termos de desempenho tudo aquilo que a Porsche, desculpa falar de Porsche, traz hoje em termos de tocada, de agressividade, de uma performance mais fria, de um tipo de performance que te convence mais pelo desempenho, pela exigência, pela força. O carro está com pneu de inverno, aqui está muito frio, são 5 graus agora. Mostrando para vocês um pouquinho de detalhe da McLaren, os escapes que saem aqui. Essa traseira aqui para mim eu acho simplesmente futurista, simplista, mas espetacular. As portas que abrem para cima, que também tem um design único. Mostrar para vocês um pouquinho do pedaço do chassi. Esse carro é um pouquinho complicado de entrar, eu vou ter que entrar primeiro com o pé esquerdo, depois com o pé direito, meio que pular para dentro dele. Mas olha aqui, ó o chassi monocoque de carbono. Isso é o que faz um carro desse ser tão caro, isso é o que faz esse carro ter a tocada, a sensibilidade que ele tem. Porque quando a gente pergunta por que esses carros custam tão caro, realmente, quando você entra naquela diferença entre chassi com monocoque em fibra de carbono, Ferraris, Lamborghinis, McLarens, elas têm isso, enquanto que os Porsches não. Mas como eu falei para vocês, design extremamente simplista por dentro, não tem nada para te distrair, qualidade de construção muito bacana, e diria assim que rivaliza bastante com o que eu vi na Huracan em termos de qualidade de construção. A gente olha aqui, para vocês terem uma ideia, a visão que eu vou ter dirigindo o carro. Mesma coisa, do lado direito eu tenho o nível de óleo, como vocês podem ver, está um pouquinho baixo. Todo carro que tem esse nível de performance e desempenho vai consumir um pouquinho de óleo. Água, medidor de combustível, do lado computador de bordo com algumas informações essenciais para a sua condução. E obviamente no meio, como manda o figurino de um carro esportivo de verdade, o conta-cheque. Essa aqui é a 650S, que sucedeu a MP4. Depois da 650S tem a 675 LT, que teoricamente é uma versão mais radical, mais semipista desse carro. Mas em termos de desempenho, a 650S ela está bem acima de qualquer coisa relacionada a 450 Itália, qualquer coisa relacionada a Lamborghini Gallardo. Não vamos entrar no mérito de Porsche Turbo, porque teoricamente no meu dicionário Porsche 911 Turbo está num andar abaixo desse carro. Mas é isso, mostrei para vocês um pouquinho de detalhe a bordo da McLaren, pra vocês terem um pouquinho da experiência. Alcântara para todos os lados. Esse é um carro que já saiu de linha, logo logo deve estar vindo a sucessora dela aí. Mas bom, vamos pro teste, gente. Valeu! Bom, primeiras impressões. Aqui a coisa já parece muito mais mecânica. Curiosamente o carro é firme, mas nada assustador. The same route. So we turn left. Left. Yes. A direção consideravelmente pesada nesse carro. Eu não estava esperando isso. Punhadura fina. Você sente muito mais barulho mecânico aqui dentro. Aqui você já tem uma expressão muito mais fria. Não tem aquele carnaval, não tem aquele uau! Right. Câmbio de dupla embreagem, não tem o que falar. Curiosamente me parece um pouquinho mais lerdo do que aquele que eu vi na Doppia Frisone da Lamborghini. Os freios, pedal bem mais pesado, precisa de um pouquinho mais de força na hora que você precisa deles. Posição de dirigir é que é muito interessante. Muito mais espaço para minha cabeça aqui dentro, que é até impressionante, tem quase um palmo e eu tenho 1,87 m. Você senta muito mais numa posição de carro de corrida. Eu tô com as minhas pernas bem deitadas, tô bem deitado aqui, meu braço no ângulo de 90 graus.
posição mais racing de tocada mesmo. Andando no modo automático, câmbio hipercivilizado. Para o nível de performance e desempenho que esse carro pode entregar aqui, eu sei, é impressionante como você está num carro dessa estirpe e com a facilidade e praticidade de uso de qualquer outro carro, entendeu? Realmente eu sei que eu não quero fazer disso uma comparação com o Porsche, mas o carro mais próximo desse aqui em termos de direção em rua, em cidade, é sem sombra de dúvidas o Porsche. Tem espaço de cabine, eu enxergo as duas colvinhas ali. A velocidade sobe de uma maneira muito mais estúpida do que na Lamborghini. Só que você não sente nada. Esse carro é meio assassino frio. Only for SPM. Oh my god. The feeling of the acceleration is different. O que acontece é o seguinte, primeira e segunda marcha parece que alguma coisa segura ela. Entra a terceira marcha, você toma um susto quando chega a 4.500 RPM. Empurra de uma maneira. O carro que mais me lembra essa sensação, que eu já tive a chance de estar a bordo, é o 911 GT2. Primeira e segunda marcha você está meio que brigando com tração. Terceira pra cima. E realmente, o pessoal fala que esse carro é muito confortável, que é utilizável e tal, mas ali nos momentos que a gente pegou. Yeah. About this thing, about acceleration, it is, in my opinion, the best one. It's stupid. It's stupid. It's just I out of this world. love. If you want the power, and if you want this feeling, you have to try a McLaren. Não, até pra contar pra vocês, o motor não gira muito não. 6.500, 7.000 ele tá passando a outra marcha. Mas o que me assusta é como vem grudada no banco. Vou botar a terceira marcha pra vocês. Vou acelerar. O controle de tração piscou. Você chega a velocidades absurdas muito mais cedo que qualquer outra coisa aspirada que eu já tenha experimentado. The gearbox is great. Also, Yeah, but I was just telling the guys that amazingly as it sounds, the gearbox in the Huracan is much faster, much sharper. Even a PDK is sharper than this. It resembles a little bit the dual clutch gearbox that you get in a GTR from a couple of years back. It is. Second gear, segunda marcha, 4.000 RPM. A questão é a seguinte, o torque desse carro faz ele chegar numa velocidade. Você chega muito mais rápido no carro que está na tua frente. E isso é uma coisa bizarra, porque na Lamborghini, por exemplo, eu me sentia muito mais confortável para me manter com o pé embaixo mais tempo. Aqui as coisas acontecem muito mais rápido. Resposta da borboleta, como vocês podem ver. Segunda marcha. Os giros são muito rápidos. I fucking love. Not bad, not bad. Por exemplo, eu tô fazendo uma curva aqui agora que eu fiz com a Huracan. E sendo bem honesto com vocês, com a Huracan era passar uma marcha mais alta e dar pé. Nessa daqui, eu mal acelerei, ela já estava acabando. Os freios, eles exigem um pouco mais de força. Você tem que realmente pisar um pouquinho mais forte neles. Mas, em termos de performance, de linearidade, você sente exatamente onde você quer frear o carro, onde você quer encostar ele. A resposta que você tem quando você dá um controle nessa direção aqui é algo que eu vou dizer que eu nunca experimentei em nenhum outro carro que eu tenha dirigido. Para mim, se eu tivesse que resumir em termos de experiência, a tocada que eu estou tendo aqui nessa McLaren, força em linha reta é grutural, mas para quem está acostumado com muito carro forte, realmente é estúpido para um carro original. 650 cavalos, mais de 70 e tantos quilos de torque. Mas o mais impressionante, o maior mérito desse carro não é a linha reta. Turn around. Turn around. O mais impressionante desse carro, gente, é justamente a resposta da direção. Um pouquinho leve para o meu gosto.
passageiro, ele tá muito mais tenso do que na Huracan. Mas em nenhum momento é um carro tão arisco assim, só precisa ser mais linear no acelerador. Câmbio não deixa você interagir tanto quanto eu imaginei. Por exemplo, alguns downshifts, algumas reduzidas aqui, ela não me deixa trabalhar. Experiência diferente. Blow off ali no cantinho. Esse é aquele carro que te convence pela adrenalina, pela puxada. Imagina isso aqui numa autobahn. Tenho certeza que você vai estar mais imerso na experiência num aspiradão. Mas em termos de ritmo, de velocidade, de torque, pode esquecer. Eu tenho certeza que isso aqui espanca qualquer Ferrari aspirada, qualquer Lamborghini aspirada, qualquer Porsche aspirada, obviamente. A sensação de puxada, mesmo em rolling aqui, ela é... não sei, eu andei no 911 Turbo S da geração 991 e eu vou dizer pra vocês que, assim, na puxada, primeira e segunda marcha, o 911 Turbo é um carro que vai te impressionar muito mais. Você vai grudar mais no banco, a tração integral, a eficiência Porsche, é pra isso que o 911 Turbo serve. Com esse aqui, em estrada, numa terceira, numa quarta marcha, talvez você comece a notar o andar de cima de performance desse carro em linha reta. Em circuito, bom, vou dizer pra vocês o que eu disse. Chassi e resposta de direção desse carro são os melhores que eu já experimentei na minha vida, em termos de comunicação. Quer dizer que está muito acima do meu segundo colocado nesse aspecto, que pra mim seria o 911 GT3 991? Nem tanto, tá? Eu acho que aqui é uma versão mais afiada, mais agressiva do que eu vi, por exemplo, no 911 GT3. 60 mil quilômetros, senhores, e o carro não derreteu. No Brasil você ia desvalorizar, falar que é uma porcaria, vai explodir, você nunca mais vai vender. Aqui tem 60. It is excellent. Never a problem. Vocês estão ouvindo dele, hein? Então, o que ele está falando é que o carro é muito confiável, que apesar de terem arriscado com isso, foi bem tranquilo em termos de manutenção, 60 mil quilômetros, que contraria até o que eu ouvi de muita gente de problemas elétricos, de descarga de bateria. Ou seja, use o carro que ele não vai te dar problema, você vai ter manutenção preventiva. A direção é sublime, sublime, pesada, tem sensibilidade. E ó, a única coisa que eu saio desse teste, surpreso negativamente, é que realmente falam que a McLaren é um carro utilizável, que ela é mais macia que muito carro de passeio. Realmente, usando nessa condição aqui, não é. É um carro duro, duro para um inferno. Usável, mas duro. E muito mais mecânico, entendeu? Aquela sensação quando a embreagem acopla e desacopla, quando você vai sair do lugar, ela existe aqui nesse carro. É uma experiência bem mecânica, fria, muito forte. Não tem nada a ver com a emoção de uma Lamborghini ou de uma Ferrari. Teria uma McLaren? Não sei. Eu acho que se eu fosse gastar essa quantidade de dinheiro num carro, se eu fosse na realidade Brasil, moer em pista, eu compraria um Porsche 911 GT3, 991. Tenho certeza que ia me dar menos dor de cabeça, talvez. Até pela assistência, por peça de reposição e tal. Não que esse carro seja ruim nesse sentido, vai ser espetacular. Em termos de senso de presença, de senso de ocasião, para um carro tão caro, não sei. É um carro que tenta te convencer pela performance, pela frieza, pelo desempenho, mas ao mesmo tempo falta um pouquinho de senso de ocasião, sim. É um carro bom, esperava que ele fosse um pouquinho mais usável, desempenho espetacular, resposta de direção espetacular, chassi espetacular, câmbio esperava um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais afiado, mas de toda forma ainda assim interessante. Está aprovado, vir até a Itália e dirigir uma McLaren não tem preço. Para todas as outras não vou falar o nome da bandeira do cartão de crédito. De ré? Oh, so you understand a little bit of Portuguese, right? A little bit. It's similar than Italian, for a couple of words. So what did you find about the review of the car? Did you understand what I was saying? More or less. Alright. Set here? It's perfect. Alright. Thank you very much. You're more than welcome, Luca. You're very kind. Say You hi too. to the people in Brazil. Alright, thank you. You have driven very well. Both.
Ah, you're saying that just because I say that to everyone that drives it. But No, you know, as I tell anyone, it's true. I had to tell the people, you know, I had to drive those cars the same way that I would drive something that it is mine. It makes no sense for me to abuse, to take risks, to Yeah, take chances, exactly. you know? For this reason, You it know, has been a great experience to me. Thank you very much. You're welcome.